Oi, gente, eu sou a professora Stephanie de PLPT e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a atividade do bloco 4. Antes disso, quero reforçar o convite para vocês assistirem ouvirem, na verdade, né? Os meus podcasts que estão nesse site que aparece aqui na telinha. O que são esses podcasts? Eu estou divulgando alguns áudios relacionados a leituras que eu tenho feito. É parecido com essa ideia do diário de leitura que está na atividade de vocês aqui, né? Porque eu leio uma obra ou um conto, um texto mais curto, né? E pego um trechinho que me chamou a atenção e falo um pouco sobre esse trecho. E eu posso falar diversas coisas desse trecho. Eu posso falar simplesmente que eu gostei porque me lembrou de alguma coisa. Eu posso também falar que eu não gostei, né? Geralmente eu seleciono textos que eu já gostei da leitura e pego um trecho que me chamou a atenção. Eu posso falar diversas coisas, né? Da forma como o narrador construiu aquela ideia que me chamou a atenção, ou porque o texto me lembrou de um outro texto, ou porque me lembrou de uma coisa que aconteceu na minha vida. Enfim, há uma possibilidade de coisas. Aqui na atividade de vocês tem um texto que explica, né, o que é um diário de leitura. Então ele coloca assim, uma das coisas que você pode dizer no seu diário de leitura. Se você gostou ou não, suas impressões, né, sobre o texto que leu. Se você tem vontade de ler de novo, tem vontade de indicar para alguém, o que mais? Uma série de questões, né? Por exemplo, vou só citar um exemplo. Aqui tem um livro, que inclusive é um livro que eu fiz um podcast sobre ele. Quando eu vou lendo o livro, eu tenho mania de fazer assim, ó. Eu vou lendo e vou colocando uns post-its para não ficar rabiscando muito o livro, né? Então eu coloco vários post-its de coisa que eu vou pensando aqui, por exemplo. Aqui, ó, um texto que eu li que fala de desmatamento. Aí eu anotei aqui desmatamento. Às vezes anoto coisas mais longas, são anotações minhas, são as minhas impressões. Eu vou criando essas impressões ao longo da obra. Tem uma questão interessante aqui, que é a questão 4, inclusive, que pergunta quais as desvantagens de se fazer o diário ao final da leitura do livro. Porque o que se comenta aqui na atividade é que o diário de leitura a gente faz à medida que a gente vai lendo, como eu fiz aqui. Então eu vou lendo e anotando, vou colando uns post-its aqui de coisas que eu tô pensando. Se eu lesse o livro inteiro primeiro, li o livro inteiro primeiro e aí eu fiz um comentário final. Qual que é a desvantagem? Tem muita coisa que eu já vou ter apagado da memória, né? Tem coisa que fica aí numa memória curta que a gente pensa na hora que a gente lê, mas se a gente deixa para escrever depois a gente já esqueceu daquela ideia. É uma possibilidade. Eu pensei nisso, não sei. Pensem aí, que outras desvantagens a gente pode ter, né, para escrever nessa questão 4. Bom, várias questões aqui estão relacionadas ao que é esse diário de leitura, que tem a ver com tudo isso que eu falei aqui no vídeo com vocês, e também tem um texto aqui, né, na atividade que explica. Não deixe em branco, responda. Inclusive porque quando a gente está falando de leitura, né, cada leitor pensa em coisas diferentes relacionadas ao seu mundo, né? A gente nunca lê da mesma forma. Isso que é legal de ler. Eu leio uma coisa, penso em certas questões. Você lê e pensa em outras. Então, não deixe em branco não, respondam essas questões. A última questão diz respeito a um texto mais longo, né? Vocês têm que ter uma paciência aqui para ler. Não lê só uma vez, lê mais de uma. Não entendeu, lê de novo. Façam esse exercício. Esse texto é para vocês registrarem, né? Um diário de leitura. Tentem registrar, vocês podem inclusive registrar no cantinho da folha, assim, imprimir a folha, né? Ou então pode pegar uma folha do caderno mesmo e ir anotando coisas que vocês vão pensando aqui ao longo da leitura. Vocês podem fazer isso porque fica naquela ideia, né, de você anotar enquanto está lendo e não fazer uma anotação somente no final da leitura, que às vezes você já esqueceu de uma ideia que você pensou na hora. Então vai anotando numa folha aí. Eu li o primeiro parágrafo, pensei nisso. Anota. Depois eu pensei nisso aqui. Vai registrando essas ideias que você vai tendo ao longo da... Inclusive uma anotação que você pode fazer, inclusive não entendi, né? Não entendi o que tem nesse trecho aqui. Mas nesse outro trecho aqui eu gostei disso aqui, achei interessante, me fez pensar nisso. Então é isso que vocês têm que fazer no último exercício, registrar ideias que vocês têm
quando você está lendo esse texto. Que são ideias diversas, diferentes, subjetivas, né? Cada um tem uma ideia daquilo que está lendo. É isso, gente. Espero ter ajudado. Até a próxima!